E diz assim, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, olha isso, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele quem? Você sabe quem? Quem? Esse nome tem poder. Quem? Todas as coisas foram feitas por Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, porque Ele era a palavra, Ele era o Logos, Ele era a ação, e Ele estava no princípio com Deus, e Ele era Deus. Que entrelaçados. Fica difícil para os testemunhas de Jeová engolir esse início, porque para eles Jesus não é Deus. Mas João declara que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sim, Jesus é Deus. É o que está dizendo. E ele diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo de número 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz prevalece sobre as trevas. As trevas não têm poder contra a luz. Não há escuridão que Jesus não rompa. Não há vazio que Jesus não rompa, porque a luz prevalece sobre as trevas. Aleluia. Versículo 9 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo só tem luz na sua vida se for iluminado por Jesus. Amém? Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. O fabricante do mundo andou no mundo, e o mundo não conheceu Ele, rejeitou Ele. Ele veio para o que era seu, para os judeus, mas eles não o receberam. Só que o versículo de número 12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes o poder. Todos o quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder. Tem algumas bíblias aí, algumas traduções que está dizendo assim: deu-lhes o direito. Para ninguém falar que eu estou inventando, quem tem aqui no meio que apareceu a palavra direito, levanta a mão. Aí ó, tá vendo? A palavra direito. Deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito, deu-lhes a autoridade, a autorização de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne. Quer dizer, não nasceram das coisas físicas, e nem do desejo de homem de: eu vou nascer, estou a fim de nascer, vou nascer hoje. Eu vou nascer, não. Não rola. Alguém aqui escolheu nascer? No Espírito também não. Por quê? Porque não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, ou da vontade do homem. Não é da minha vontade, mas da vontade de Deus. Deus tem anseio de que você tenha uma nova vida. Olha que coisa linda. Mais do que você querer nascer, Deus quer que você nasça de novo. Aleluia. Mais do que
mais do que você possa querer uma oportunidade, Deus quer te dar uma oportunidade de uma nova história. Olha que coisa linda. E aí ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você crê nessa palavra? Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio no poder dessa palavra. Eu creio que essa palavra, esses poucos versículos que nós lemos aqui, tem poder de transformar histórias, Deus. Eu creio que esses poucos versículos que lemos aqui tem poder de mudar vidas, de tirar cativeiros, de trazer vida onde há morte e luz onde há escuridão. Eu creio, porque eu creio nessa palavra. Fala aos nossos corações, Deus. Fala às nossas vidas. Ministra-nos, molde-nos, mude-nos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, a maioria de nós fica vivendo a vida inteira. Alguns aqui já está com uma jornada mais à frente, outros estão com a jornada iniciando na vida. Mas algo que todos nós aqui podemos dizer e podemos concordar é que todos nós buscamos um propósito para a nossa vida. Todos nós, do mais novo ao mais experiente, do 0 quilômetro ao quilometragem mais rodada, vamos dizer assim, todos buscam um propósito. E quando a gente encontra um propósito, quando a gente encontra, eu vou usar a palavra sentido, porque é legal ter um sentido na vida, porque quando a minha vida tem um sentido, eu sigo para onde esse sentido aponta. Amém? E aí tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, todo o meu esforço, toda a minha energia e a minha alegria vai ser direcionada nesse sentido: conquistar. Pensa, quando o rapaz, quando você está afim da mina, o que você faz? Ela se torna o seu sentido, concorda comigo? Aí você ouviu ela dizer que você, eu acho tão lindo aqueles risquinhos na sobrancelha. Um dia ela falou, passou um jogador e falou assim: fulano ficou lindo com aquele risquinho na sobrancelha. Na outra semana, o que você vai no barbeiro? Você vai na mesma semana, vai lá no Lalinho. Lalinho, seguinte, mano, mete o risco no bagulho aí que o bagulho vai ficar louco. Não é? Eu gosto tanto. E a gente vai direcionando o foco da nossa vida na conquista, não é? Eu já fiz isso, irmão. Eu sabia a hora, a Márcia ia todo dia na minha casa, a gente era amigo, ela ia todo dia na minha casa. O que eu fazia? Eu sabia que ela gostava de café. Quando dava, eu sabia que era hora perto dela chegar, o que eu fazia? Eu colocava um café no fogo. Estava fazendo um café, não sei porquê. Eu inventei, achei até uma receita de bolo de café. E fazem 17 anos que eu estou casado, porque o meu objetivo foi alcançado. O objetivo está ali sentado com 15 anos. São 17 anos de casado. Mas tudo que eu fazia era para conquistar o coração daquela mulher. Hoje a minha sogra está aqui. Falava que intercedia por mim. Só que eu fazia de tudo para conquistar, até o ponto de toda vez que eu ia na casa da Peta fazer uma visita e ela estava fritando um ovo, estourava a gema. Ela falava assim: não gosto de gema estourada. Eu falava: dá para mim a gema estourada, eu como. Né, Peta? Lembra das gemas estouradas? Rapaz, todo ovo que estourava eu comia gema estourada. Para quê? Conquistar o coração da sogra. Sabe por quê? Porque o sentido, eu tinha colocado um objetivo na minha vida, um sentido. Então todas os meus pensamentos, as minhas ações estavam convergindo para aquilo. Então eu sei muito bem quando você está apaixonado e você fica fazendo essas besteiras que você faz aí. Porque eu também já me apaixonei um dia. Mas os objetivos dessa terra a gente alcança, e parece que quando a gente alcança não dá mais prazer, a gente tem que alcançar outro, e alcançar outro, e alcançar outro, e alcançar outro. Mas quando a gente tem um objetivo que vai além dessa vida, e a gente encontra prazer nesse objetivo, tudo que a gente vai fazer nessa vida vai ser em prol desse objetivo.
os relacionamentos, os pensamentos, o investimento, o esforço. A gente fica vagando. E o pior, graças a Deus, eu me apaixonei por uma mulher decente, bonita, um espetáculo. Você está assistindo isso, amor? Chegar em casa eu quero um abraço. Eu me apaixonei por uma pessoa que me ajudou no caminho, na caminhada cristã também. Foi legal, o objetivo da minha vida. Mas eu já tinha alguns princípios em mim, já estabelecidos. Eu já tinha o meu jeito, meu caráter formado. E não eram os meus amigos que às vezes davam um tapinha, davam um tirinho, bebia um a mais, que iam me influenciar, porque eu já tinha um caráter formado naquilo que eu almejava para a minha vida. E o problema é que nessa caminhada, nessa busca de sentidos, muitas vezes a gente encontra, para preencher esse vazio, essa necessidade de ter um sentido, alguns caminhos que nos levam à falência, alguns caminhos que nos escravizam, alguns caminhos que destroem a nossa vida. E o pior, que depois que a gente faz tudo aquilo, a gente ainda se sente vazio. Isso que dá raiva. A gente ainda se sente. E aí as coisas desse mundo, você quer saber que liberdade, vou te contar uma coisa, liberdade é ter limite. Sabia que liberdade é ter limite? Tipo assim, eu gosto de hambúrguer, mas eu não vou comer hambúrguer 7 dias da semana, porque eu sei que ele vai fazer mal para mim. Então a minha liberdade faz com que eu não me escravize naquilo que eu amo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A liberdade tem limite. Você só é livre se você pode dizer não. Se você não pode dizer não, você não é livre, você é escravo. Se você não consegue resistir, você é escravo, você não é livre, porque o livre sabe dizer não. Aleluia. E nessa busca por identidade, por sentido, a gente fica com uma identidade toda distorcida, e muitos infelizes, angustiados, vazios. Sabe, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 1, ele tem a inspiração do Espírito Santo de dizer neste Evangelho, iniciando esse Evangelho, que todas as coisas se iniciam em Jesus e são criadas por Jesus e para Jesus. Por que isso é importante? Porque se eu quero encontrar o sentido para a minha vida, eu tenho que encontrar o Criador da minha vida, da minha história, da minha vida. Aleluia. Se eu encontro o Criador, se eu encontro aquele que fez tudo e disse, é bom, que show de bola, criou você e disse, olha, perfeito, lindo, eu tenho que encontrar o bom da vida nele. Sabe, Deus podia, para mudar histórias, Deus podia trazer a pessoa amada em 7 dias. Já pensou que legal? Deus trazendo a pessoa amada em 7 dias. Cá para nós, aqueles que têm quilometragem um pouco mais rodada, já pensou, irmã Regina, você casada com o primeiro amor da sua vida, lá do prézinho da escola? Já pensou? Às vezes você anda assim, você fala assim, meu Deus do céu, que livramento que eu tive. Já aconteceu isso com você? De você olhar para trás e falar assim, meu Deus do céu. Já pensou se Deus tivesse ouvido a minha oração? Às vezes você queria tanto trabalhar numa empresa, nossa, essa empresa vai mudar minha vida. Aí a empresa vai lá, hoje ela já não existe mais. Você fala assim, meu Deus, que livramento que Deus me deu. Que coisa mais maravilhosa. Sabe, às vezes o que a gente acha que é bom pra gente, não é bom pra gente. E Deus, como eu disse, Ele podia dar a pessoa amada de volta. Ai, minha vida está resolvida. Ai, dinheiro é a solução dos meus problemas. Não, dinheiro, pessoa amada, um emprego, um carro, nada disso é solução para a vida, porque tudo isso é passageiro e vai. Mas Deus quis dar uma coisa para a gente que pode mudar a nossa história, que pode mudar a nossa vida. Ele quis iluminar a nossa história.
iluminar a nossa vida, para que a gente possa entender o caminho que devemos seguir. O pecado traz trevas, o pecado trouxe morte. E eu vou te falar um negócio, deixa eu te contar um negócio. Às vezes você fica aí se martirizando. Ai meu Deus, minha vida é assim por quê? Porque meu pai foi um vagabundo, porque eu não tive uma educação decente. E a gente fica voltando na nossa curta história de vida para tentar entender os problemas das nossas vidas. Já aconteceu isso com você? Você fala assim, por que eu sou desse jeito? Deixa eu pensar, desde o meu nascimento, a escola que eu fui, os amigos que eu tive, o pai que eu tive, a mãe que eu tive, para tentar entender por que somos assim. Já aconteceu isso com você? Ou é só comigo? É assim. Por que eu nasci no Veloso? Por que eu não nasci em Nova York? Todo mundo faz essa pergunta, né? E a gente fica aí querendo achar resposta no nosso passado para as nossas falhas. Tudo bem, algumas a gente vai encontrar. Se você tivesse dito não há um tempo atrás, muita coisa poderia ter sido diferente. Só que o problema do mundo não começou em você quando você nasceu. O pecado não começou a existir quando você veio ao mundo. Quando você veio ao mundo, o pecado já estava aqui há milênios, irmão. Porque o nosso problema não está quando nascemos. Nosso problema começou lá no Éden, quando o pecado começou a fazer parte da humanidade. Então, por mais que a sua história tenha sido difícil, por mais que você tente resolver a sua história do passado, há um problema lá no passado, muito distante do nosso nascimento, que nós não podemos resolver, que foi o problema lá no Éden. Problema de Eva, problema de Adão, e que é o nosso problema? É o pecado nas nossas vidas. O pecado é o grande problema, e ele nos afasta de Deus. E uma coisa que a gente leu aqui nesse texto é que todos quanto receberam Jesus tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Peraí, então quer dizer que somente em Jesus eu passo a ser filho? Por quê? Porque sem Jesus eu estou morto espiritualmente. Por quê? Por causa do meu pai e da minha mãe? Não, por causa do poder do pecado que domina as nossas vidas. Eu ouso dizer que sem Jesus você não consegue resistir ao pecado. Sem Jesus você não consegue ter uma vida plena. Sem Jesus você pode até ser uma pessoa honesta, mas o pecado ainda será um grande problema na sua vida. Por quê? Porque o pecado existe antes de você existir, mas não existirá depois de Jesus Cristo na sua vida. Aleluia! Ele traz uma solução que te impulsiona para a eternidade. Sabe, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente fica se martirizando e pensando, poxa vida, eu preciso parar de mentir. Vamos supor que alguém minta. Seu problema é mentira. Eu preciso parar de mentir. Eu preciso parar de mentir. E você fica ali tentando parar de mentir. Ou o seu problema é farra, você curte uma farra, mas aquela farra que acaba com o seu dinheiro, acaba com a sua energia e prejudica a tua casa, a tua família, teu relacionamento com as pessoas, porque quando você vai pra farra, você despiroca. Seu problema é farra. E aí você fica lá, meu problema é a farra, meu problema é a farra, meu problema é a mentira, não, meu problema é a fofoca, não, meu problema é a droga, não, meu problema é a bebida, não, e você fica tentando eliminar o problema. Mas o grande problema não é a farra, o grande problema não é a bebida, o grande problema não são os seus distúrbios emocionais. O grande problema é que aqui dentro você está vazio. Não vai adiantar nada tentar resolver o problema se não mudar o que está aqui dentro, porque eu faço aquilo que eu sou aqui dentro. Eu vivo com base naquilo que eu tenho aqui dentro. Então o grande problema não é o grande problema no fim não são os pecados sexuais, morais, sociais, as bebedices. O grande problema não é esse. O grande problema que Cristo veio resolver não é
fazer você parar de beber, parar de se prostituir, parar de mentir, parar de fofocar. O grande problema que Jesus veio resolver é o vazio que está dentro de você, porque é por causa deste vazio que está dentro de nós que fazemos todas essas coisas. Por quê? Porque tentamos preencher nossa vida de todo e qualquer jeito, com relacionamentos, com coisas, mas há sempre um vazio dentro de nós, não é? E Deus vem com a solução. Deus fala assim: peraí, eu vou dar um jeito nisso agora. Eu vou dar uma nova história para eles, a partir de Jesus Cristo. Sabe, Ele criou todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Então se a gente quer uma solução, sabe, vamos supor que você tem um celular, um iPhone. Vamos imaginar que você tem um iPhone, ou de repente você tem um iPhone. Vamos imaginar que seu iPhone deu pau, zoou. Vai adiantar você levar ele na assistência técnica da Motorola? Adianta? Chega lá na Motorola e fala assim: moço, aqui está aqui o meu iPhone 3. Já está no 12, né? Eu fui humilde. Ninguém aqui, se eu falar quem quer um iPhone 3, ninguém levanta nem a mão aqui, né? Aí está aqui, ó, meu iPhone 10 deu pau. Na Motorola, o cara fala: cara, eu não tenho como resolver o seu problema, porque aqui eu sou especializado em Motorola. Eu quero dizer uma coisa para você: não adianta você querer resolver o seu problema no mundo. Você tem que resolver o seu problema com o Criador de todas as coisas. É Jesus Cristo de Nazaré a solução do seu problema. Às vezes você vai encontrar paliativos, você vai encontrar coisas para minimizar a sua dor, mas que depois vão causar um buraco maior. Sabe, e nada melhor do que a oportunidade de nascer de novo. Jesus nos dá a oportunidade de nascermos de novo, e não só de nascermos de novo, porque como foi dito aqui nesse texto, nós não nascemos pela nossa vontade. Você não diz: eu estou a fim de nascer agora, vou nascer em Deus. De repente você está aqui pensando, eu estou começando a falar aqui, você fala assim: hoje eu vou nascer em Deus. Pronto, está decidido, vou nascer em Deus. Eu quero, eu posso. Não é assim que a gente faz as coisas? Pô, isso daí está falando, vou nascer em Deus hoje. Oxi, quem é você? O que o texto diz pra gente? Que nós não nascemos pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas pela vontade de... Mas eu tenho uma boa notícia: Deus quer fazer um novo nascimento na sua vida. Ele quer. Isso é graça, favor imerecido. É entender que Ele quer. Tem uma condição, qual? Creia que Jesus Cristo é quem? O autor da vida. Creia que Jesus Cristo é quem? É Deus. E aceite Ele. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Não, aceite que Ele tem um plano de vida para a tua vida. Creia no quê? Creia que Jesus Cristo é Deus. Creia que Ele é luz. Creia que Ele te ama. É nisso que você tem que crer. Porque na jornada da vida, a vida vai dizer: Deus está te ferrando, hein, mano? Por que Deus está te castigando? A gente já pensou isso, vai, para. Quando a gente não pensa: ei, Deus, o que eu fiz pro Senhor, meu? Tá tirando, velho? Quantas vezes a gente não pensa que Deus está castigando por causa do nosso pecado assim, nosso pecado ali, aquilo que a gente fez, agora Deus é fogo. Não, Deus é amor. Olha só, capítulo 3, versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Olha o que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... O que Deus fez? Amou. E o que Ele fez? Deu. Olha isso. Sem você pedir, Ele já tinha uma solução para o seu problema. Sem você querer, Ele já te quis. Então como eu posso dizer que esse Deus castiga? O versículo 16 é bem conhecido, mas será que a gente tem dominado o 17, que diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por
Ele. O que esse versículo está dizendo? Que Jesus não veio para te condenar, mas veio para te salvar. Então Jesus não é o seu inimigo, Ele é a tua salvação. Quem pinta Jesus de inimigo está fazendo um desfavor para o Evangelho. Quem diz que Deus vai pesar a mão em você está pregando Quem prega que Deus está pesando a mão sobre você, que Deus está te castigando, que Deus está pesando a mão, ele está pregando, não está fazendo um favor para o Evangelho, está fazendo um desfavor, porque você não vai conhecer um Deus de amor, você vai conhecer um Deus bravo, um Deus que castiga, um Deus que dá cintada, um Deus que se você sair fora da linha, Ele vai te fulminar, vai lascar a tua vida. Mas a Bíblia diz para mim, não nas minhas palavras e nem nas palavras de João, porque quem proferiu essas palavras, quem disse isso, não foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Jesus diz que a missão dele foi vir ao mundo, te amar e te salvar. Ele veio te salvar, Ele te amou. Então não tem aquilo que você possa fazer que Jesus vai perder a linha com você, porque nessa vinda Ele veio te amar, mas aí tem outra história. Depois Ele vai voltar, aí Ele já não vai voltar para salvar, Ele vai salvar, vai voltar para fazer o juízo. Ele vem como salvação, mas depois Ele vem como juiz, porque Ele é rei, Ele é Senhor. Mas olha que coisa mais linda. Aí de repente você pode pensar, mas Ele vai voltar como juiz, então Ele é bravo. Não, mas Ele está te dando tempo para você ver o quanto Ele te ama. E olha o que Ele mesmo continua dizendo, Jesus continua dizendo, versículo 18: quem crer nele quem? Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa. Qual é a condenação? A condenação é que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o que é mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que Jesus está dizendo aqui? Quem não vem para a luz é porque está amando os seus pecados e tem medo de ter que desapegar deles. Sabe por quê? Porque Jesus causa um problema na tua vida, meu irmão. Porque é impossível ter um encontro com Jesus e permanecer nas trevas. Você já tentou se desviar uma vez? Você que é crente, você já tentou se desviar uma vez? É mó legal, né? Aí você está lá, você fala assim, não, vou desviar, vou desviar, ficar desviado agora. Eu agora vou desviar. Aí você está lá, na vida agora, fazendo o que você quer fazer, jogando bola, só no videogame, ou vivendo um monte de relacionamento, deixa a vida me levar. Eu virei pegador agora, vou pegar todo mundo, eu sou bichão. Só que meu amigo, olha, quando você chega no seu quarto, você põe a cabeça no travesseiro, aquele que encontrou a luz do Espírito Santo fala assim: eu não te salvei para isso. Essa não é a vida que eu tenho para você. Irmão, você que já tentou dar uma desviadinha, você sabe do que eu estou falando. Porque por mais que aqueles momentos possam dar prazer, a consciência nos perturba. Sabe por quê? Porque conhecemos a luz. E se você já tentou se desviar, e essa cabeça sua militou contra você, te acusou, te fez um escarcéu, você se sentiu mal, você, meu Deus, que miserável homem que sou, dá glória a Deus, sabe por quê? Porque você nasceu de novo e tem o Espírito Santo na sua vida. Agora, se você tenta ir para essa vida, e essa vida não te impede, talvez é porque você nunca viu a luz. Mas a luz está disponível a todo aquele que crê em Jesus Cristo de Nazaré. Isso é maravilhoso, irmão. O novo nascimento não se baseia no que eu faço, mas se baseia naquilo que Cristo fez por mim na cruz. O novo nascimento não está baseado nos meus esforços,
E se o novo nascimento não está baseado nos meus esforços, não são as minhas quedas que vão me afastar de Deus. Você está entendendo? Não, você não entendeu isso. Vacilou, caiu, ramelou, desviou. Não é legal, é chato, dói, machuca, mas não muda aquilo que Cristo fez em sua vida. Porque você não nasceu da sua vontade, você nasceu da vontade de Deus. É de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas não é por isso que você vai viver a vida de qualquer jeito, não. Sabe, o Evangelho de João tem inúmeros relatos que não tem nos outros evangelhos, e eu acho isso lindo. Por exemplo, Jesus encontra com Pedro procurando o Messias. Eu quero dizer que se você procura alguma coisa, Jesus é a resposta, amém? E quando ele encontra com Pedro, Jesus já diz: ei, eu sei quem é você, meu. Eu sei quem é você. Você é Simão, filho de Jonas, mas você será chamado Cefas. O que é isso? Jesus, assim que encontra Simão, falou assim: ó, eu sei quem você é, e eu vou mudar a sua história. Porque você se chama Simão, mas hoje eu mudo a sua identidade. Olha que coisa linda. Você tem problema de aceitação de quem você é? Você tem problema com o seu temperamento? Você tem problema com as suas explosões, com as suas quedas? Jesus muda a sua vida no caminho, eu creio. Depois, mais para frente, Felipe fala assim: Natanael, mano, encontramos o Messias, é Jesus, ele veio de Nazaré. Aí o Natanael fala: oxi, e vem coisa boa de Nazaré? Sai nada de bom de Nazaré, meu. E vai vir agora o Messias, vai nascer em Nazaré. Vamos lá ver o que é isso. Aí quando Jesus chega perto, quando Natanael chega perto de Jesus, ainda no capítulo 1, versículo de número 47, Jesus olha para Natanael e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Quer dizer, Jesus está dizendo assim para ele: aí um israelita de verdade, que tem um caráter íntegro. Jesus olha para ele, não acreditou em Jesus, ele teve preconceito de Jesus. Para ele não podia vir nada coisa boa de Nazaré, mas Jesus olha para ele e vê coisa boa nele. Aleluia! Eu quero dizer que Jesus vê coisa boa em você. Jesus conhece o teu caráter, querido. Você pode não botar muita fé em Jesus, não. Você pode falar: esse Jesus não tem muito poder, não. Ele, não importa o que você pensa dele, o importante é o que ele pensa de você. E ele conhece o teu caráter, ele sabe as suas dificuldades, ele sabe a sua integridade, ele sabe onde você é íntegro. Olha o que ele fala. Aí Natanael já, opa, balança. Oxi, o cara me elogiou, meu. O cara sabe que eu sou íntegro. Aí ele olha e diz assim, aí Jesus fala assim, Natanael fala assim: oxi, de onde você me conhece, mano? Oxi, nunca te vi, filho. Isso, agora você vem aí, pai, e vem falar que eu vim falar do meu caráter. Eu estou feliz, mas de onde eu te conheço? Jesus fala para ele: Natanael, antes que Felipe te chamasse, antes que alguém te convidasse para estar aqui essa noite, antes do pastor mandar mensagem para você, vai lá no culto, vai lá no culto, vai lá no culto, antes de tudo isso acontecer, eu te vi embaixo da figueira. Que mistério é esse? Eu só sei que isso foi muito forte para Natanael, sabe por quê? Porque Natanael, naquela mesma hora, ele disse: mestre, você é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. Por que ele fez isso? Porque só Deus poderia saber o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira. Deus conhece o seu caráter e conhece a sua história. Você tem uma figueira de repente que você vai lá se lamentar, você tem as suas ações íntimas, particulares, e Jesus sabe. De repente das coisas que eu estou falando aqui, e de repente dessas coisas é a tua figueira que está sendo manifestada aqui, e você está falando: meu Deus, como que ele pode saber disso? Não sou eu, mas é Jesus que te conhece, te ama e tem um plano para a tua vida. Aí esse encontro com Jesus faz o que? Natanael romper todos os preconceitos dele.
Talvez você tenha preconceito de crente. Talvez algum crente te machucou, falou que você era desviado, falou que você era endemoniado, você não gosta da gritaria, aquela choradeira que tem nas igrejas. É muito mimimi, muito santarrão. De repente você tem seu preconceito, mas eu creio que essa noite Jesus pode te desconstruir, porque Ele sabe a sua figueira, Ele te conhece, Ele sabe a sua história, Ele sabe o teu caráter. Tem tantas outras histórias aqui de encontros, de desconstrução, de novo nascimento. Você quer o Nicodemos no capítulo 3, que encontra Jesus na pompa da religiosidade? Jesus fala assim: mano, não vai adiantar nada, você tem que nascer de novo. E lá no final do evangelho, a gente vai ver que Nicodemos sepulta Jesus. Sabe, tem um encontro de Jesus com aquela mulher que está à beira da morte, prestes a ser apedrejada. Por quê? Porque ela era adúltera, ela havia cometido um pecado. Todo mundo está acusando ela. Às vezes a gente sabe que o caminho que a gente está seguindo não é bom. Já conhece isso, essa história? Sabe que o que está fazendo não vai terminar de um jeito legal. Sabe que o que está fazendo não vai terminar de um modo bom, mas mesmo assim continua fazendo. Foi o que aconteceu com essa mulher. De algum ponto, ela tinha consciência das consequências de um adultério naquele contexto, e ela foi pega. E agora ela vai ser apedrejada. E tudo indica que ela vai ser apedrejada. Só que Jesus olha e fala assim: olha, eu não te condeno. Jesus não está aqui para te condenar por suas falhas. Ele está aqui para te dar um caminho, para olhar para você e dizer: vai, e não peques mais, porque uma nova história está sendo escrita na sua história. Você acha que aquela mulher saiu de lá e foi achar outro adultério? Não. Agora ela caminha aos pés de Jesus. Por quê? Ela teve um encontro de um novo nascimento com a graça. Teve uma mulher num poço, pegando água a meio-dia, no Evangelho de João, capítulo 8. Jesus olha para ela e fala assim: me dá água. Ela fala assim: oxi, você está falando comigo? Ninguém fala comigo não. Oxi, nem as mulheres aqui falam comigo, por isso que eu venho buscar água ao meio-dia, e você tem falado comigo? Eu falei assim: se você soubesse quem está falando com você, você pediria água para mim, eu te daria água, essa água ia nascer dentro de você e jorrar para a vida, uma fonte de água viva. Jesus sabia que aquela mulher tinha sede. Sede de água, sede de Deus. Ela fala: olha, eu vejo que o Senhor é profeta. Eu sou profeta e sei da sua vida. Você já teve relacionamento, mulher. Mas havia uma necessidade dela de buscar relacionamentos para ser preenchida. Ela tentava ser preenchida no sexo, tentava ser preenchida no relacionamento, cama após cama, homem após homem, mas ainda assim ela precisava de água sobre a sua vida. Sabe quando a gente tenta ser preenchido por alguém e não consegue ser preenchido? Jesus olhou para os relacionamentos dela e aprovou: parabéns. Não, ele disse: olha, esse caminho que você está vivendo não é legal, mas eu tenho um caminho novo para a tua vida, porque eu te amo além dos relacionamentos que você teve. Eu te amo além das coisas que você fez. Sabe por quê? Porque sou eu que vou levar vida aonde há morte. E qual a curiosidade daquela mulher? Aonde eu devo adorar a Deus? Ela não foi perguntar para ele. Mulher com 8 relacionamentos, carente, sofria de carência afetiva, procurava se satisfazer nos relacionamentos e ser preenchida. De repente ela podia perguntar para Jesus: Jesus, tem nenhum apóstolo para mim não? Homem de Deus. Eu quero um homem de Deus aí para minha vida, para mim ficar tranquila, para eu casar, para eu ser mulher de família. Não. Ela descobriu que diante da fonte de água viva, ela não precisava de mais um relacionamento com o homem, ela precisava de um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque o nascer de novo traz luz aonde havia trevas. E nós começamos a enxergar que o nosso problema não são as coisas que estão fora, mas é o vazio que está dentro de nós.
Jesus tem uma nova história para mim e para você. Creia no nome do unigênito Filho de Deus. O unigênito, palavra complicada, mas significa o único gerado. Foi o único que Deus gerou. Ele gerou mas adotou milhões, bilhões e trilhões que creem no nome do seu Filho Jesus Cristo. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você essa noite. De repente a sua vida está sem sentido, perdida, vazia. De repente você tem caminhado na igreja já. Eu estou vendo muitos rostos conhecidos aqui, que já ouviu falar de Jesus há muito tempo, mas não tem vivido a experiência de ser filho. E o que nós lemos no Evangelho de João, capítulo de número 1, foi que ser filho é um direito adquirido. Olha que coisa linda. Você tem um direito. Você tem um direito que o diabo está querendo roubar da sua vida. Você tem um direito, você tem um poder que foi dado por Cristo. O direito de ser filho de Deus. E todo mundo, e tudo ou qualquer coisa que diga o contrário é mentira. Você não está entendendo? Deus te quer como filho. E Deus quer trazer luz aonde há trevas. E você sendo filho, eu tenho certeza que não só o nascer, porque o Evangelho de João é muito lindo no aspecto de dizer que Deus dá a vida através de Jesus, e Jesus é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a fonte de águas vivas. Jesus é a videira onde crescemos. Por quê? Deus não quer só dar a vida para você, mas Ele é responsável por toda a manutenção da nova vida que há em Cristo na sua vida. Então, se você não tem vivido como filho, é porque você ainda não entendeu isso. Como eu posso viver como filho? Crer em Jesus Cristo. Mas eu já criei. Mas eu volto a repetir e frisar. Evangelho de João 3,16. Evangelho de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Como eu posso desfrutar do direito de ser filho? Como eu posso então viver a alegria? Porque eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado, eu tenho até essas dores de consciência que você falou aí, mas eu não tenho desfrutado disso, eu não tenho vivido isso, eu ainda não tenho transformado a minha vida nesse poder. Por quê? Talvez porque você não sabe, ou você não se atentou, que Deus te ama. Parece que você não entendeu. Ele te ama. E tudo está baseado no amor que Ele sente por você. Ele não veio te condenar, Ele veio te salvar. Ele veio te trazer vida. Então, a partir da ideia de você entender que Deus te ama, tudo muda. Porque eu sei que o querer dEle vai ser bom, perfeito e agradável para a minha vida. Porque eu não vou ter medo de me entregar ao caminho dEle. Porque eu não vou ter medo de pensar como Ele quer que eu pense. Porque eu não vou ter medo de comer de Jesus, de beber da água de Jesus, de caminhar no Espírito de Deus. Porque nada vai me faltar. Por quê? Porque Ele me ama. Porque a resposta para o seu vazio é amor. Todos precisamos de amor. Amor de Deus, amor do Pai. Deus te ama e te quer como filho. Não esqueça isso. Ele te ama. Ele te ama. Se tem uma coisa que o diabo ele quer é fazer você entender que você não é amado, que o seu tropeção fez com que Deus pegasse, caiu, agora vai ficar aí. Desvia, vai ficar aí. Eu te dei oportunidade. Já te dei uma. Parece esposa, né? Parece namorada. Já foi uma vez, pisou na bola. 2 vezes, 3 vezes já era. Tem gente que é assim, tem gente que é a regra do 3. Se tem gente assim,
que seja 70 vezes 7, amém? Não sou trouxa. Não, você não é trouxa, você é cristão, aleluia. E Deus não tem a regra dos 3. Deus tem a regra da cruz, aonde Ele olha e fala, pô, Lalinho vacilou de novo. Lalinho, hein? Que coisa. Aí Ele olha para a cruz e fala assim, mas Jesus morreu por você, queridão. Então vem, porque Ele te ama. Porque Ele é o Pai do filho pródigo. Porque Ele é o Deus de amor. E não é o que eu faço que diminui o que Ele sente por mim. O que eu faço só faz com que eu não sinta e não viva esse amor que já está derramado na minha vida. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar essa noite que quem crê no nome de Jesus Cristo, crer que Ele é Deus, crer que Ele ama e aceitar a vida dEle para a tua vida, esse nasce de novo. Esse tem uma nova história. Eu quero dizer que tem uma nova história para a tua vida. Eu quero dizer que tem uma nova história para o seu coração, para esse vazio terrível. Não está baseado naquilo que o Rodrigo falou, homem, mas no que a palavra de Deus disse sobre você. E a palavra de Deus diz que Deus te ama e Deus quer te salvar. Seja preenchido por esse amor, seja envolvido por esse amor, em nome do Senhor Jesus.